Então, dando continuidade aos mistérios que envolvem a oração e a intercessão. Então, olha só, aos poucos, na oração, nós vamos ganhando confiança no amor, na justiça e na misericórdia e na santidade de Deus. Porque na oração, o Senhor vai nos conduzindo a ter determinado tipo de comportamento. Nós vamos tirando aquilo que nos separa de Deus. E cada pessoa tem um caminhar diferente. Cada um tem algo que o Senhor vai cobrar diferente. E olha só, posição para orar. Uns oram deitados, outros oram sentados. Vamos ver algum tipo de versículo, alguma referência bíblica para isso? Olha só o que fala Êxodo 33:10. Quando o povo via a coluna de nuvem para a entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua tenda. Eles adoravam em pé. E olha só o que diz 1 Reis 8:14. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para os céus, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Deus, toda a congregação, aquele grande povo no deserto. E olha o que diz Atos, olha que referência maravilhosa. Atos capítulo 20, versículo 36 diz assim: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Olha só, oração de joelho, oração em pé, oração deitado, oração sentado. E Oséias, eles não clamam a mim do fundo do coração quando estão orando em suas camas. Não era a cama que estava errado. O que estava errado era o coração estava distante de Deus. Eles não estavam clamando com sinceridade. Deus não olha como estamos clamando. Deus olha o exterior para Deus não vale. E os alvos de oração? Nós devemos orar por quem? Nós devemos orar por tudo. Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que faça orações por todos os homens da terra. Antes de tudo, ore. E olha só, o que diz 1 Reis 22, versículo 5, diz assim: mas apresentem, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Olha só, grandes homens da Bíblia, eles prosperaram, porque eles buscaram o conselho do Senhor. Eles sempre buscavam o conselho de Deus. E eu e você, quando vamos fazer algum negócio, quando vamos fazer algo, nós temos buscado o conselho do Senhor? Muitas vezes a correria do dia, muitas vezes nós achamos que vamos gastar tempo orando, pedindo uma direção de Deus. Mas olha o que a Bíblia nos orienta: busque o conselho do Senhor. E olha só, Amós, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Gente, esse versículo ele tem um peso espiritual muito forte. Eu vou até repetir. Tem versão que diz assim: mas o Senhor não faz coisa nenhuma sem antes revelar aos seus servos, seus profetas. Olha só, vai comprar um imóvel? Vai fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida? Não deixe de consultar o Senhor. Eu tenho um testemunho muito forte. Uma certa vez eu fui comprar um lote para construir minha casa, tudo que eu tinha. E eu disse ao Senhor: Senhor, eu não posso perder. E quando a imobiliária me ligou, ela disse: quando você for assinar a cessão de escritura, que era num local que não tinha escritura, só tinha uma escritura de cessão de direitos, que é diferente da escritura, virá lá dizendo que tem algumas pendências judiciais como herança. Eu falei: não quero. Manda para mim essa sentença, que existe isso, para eu passar por um advogado e ele me orientar.
E depois disso, essa imobiliária já tinha vendido 2 lotes. Tiveram que desfazer o negócio. Por quê? Antes eu tinha orado, eu tinha pedido a alguns amigos meus intercessores para perguntar a Deus, para me ajudar em oração, se aquele lote era da vontade do Senhor, se eu não ia ter nenhum prejuízo. E olha que um dos intercessores teve o sonho e disse: eu sonhei que você tropeçava nesse lote. Incrível, gente. Quando eu fui ver o lote, literalmente, fisicamente eu tropecei. Meu filho até riu, brincou comigo e falou: tá vendo, mãe, você tropeçou. Mas não era o tropeço físico. Deus estava ali me chamando a atenção. Olha o sonho. No sonho, eu tropeçaria. E o que eu fiz? Desfiz o negócio e ainda ajudei 2 vidas que já tinha feito o negócio. E a imobiliária entendeu depois, com a consulta do advogado que eu entreguei a eles, que ia dar problema. Pendências judiciais com família, com inventário. E olha só, vale a pena a oração, a intercessão, vale a pena esses mistérios que envolvem a oração, que é trazer os mistérios do reino oculto para que venhamos não cair em prejuízo, não cair em destruições. E olha só, tem um versículo muito lindo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 20, que diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus, ele nos faz promessas, mas essas promessas, para serem conquistadas e realizadas no reino físico, precisam de oração. Quando a promessa é lançada, eu não posso descansar. Meu descanso não é aqui nessa terra. Eu preciso, em oração, tomar posse dessas promessas, porque há uma guerra para que não seja realizada a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha e na sua vida. Agora, olha só, o que diz Tiago 5,15? A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe ser-lhe-ão perdoados. Peça, porém, com fé, sem nada duvidar. Por quê? Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O que Deus quer dizer para mim e para você? A fé, ela move o coração de Deus. Não que Deus seja exigente, eu só vou dar se tem fé. Não, existe um reino espiritual, o reino da luz, o reino das trevas. As trevas se levantam para impedir, e a fé é uma virtude espiritual que faz com que tomamos posse da vitória. Por quê? Porque os obstáculos vão sendo quebrados. A Bíblia diz que a fé apaga os dardos inflamados do maligno. Por isso nós precisamos da fé. Não é porque Deus é um Deus egoísta, um Deus tirano, um Deus que não se agrada com nada. Não é isso. Ele se agrada. O problema é o reino da maldade. O problema não está em Deus. E olha só, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Deus os atendeu porque confiaram nele. A confiança nós só adquirimos por meio de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, ele se firma com a oração. E olha só, vamos ver mais um capítulo, Jeremias 31, 21. Ele diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda por onde passas. O que Deus está dizendo? Presta atenção no caminho, mas isso só é possível mediante o quê? A oração. A oração é que nos faz nos colocar nos ritmos desses mistérios que o Senhor vem revelando. A cada momento que a gente chega e ora, a gente conversa com Deus, mas não fica só naquela conversa. Mistérios são dispensados ali. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Portadores da glória dele. Nós somos o quê? Dispenseiros dos mistérios de Deus. E olha só,
a eficácia da oração. Muito pode em seus efeitos a súplica do justo. Tiago 5,16. Ele diz que uma oração do justo muito pode. A oração ela é eficaz. E o que é justo? É aquele que não peca? Não. Aquele que diz que não peca é mentiroso. A verdade não está nele. É aquele que tem os seus pecados justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, vamos orar mais? Vamos buscar esse relacionamento íntimo com o Senhor? Vamos buscar os mistérios para que possamos nos guiar nessa vereda que é tão cheia de atalho que o inimigo de nossas almas coloca? A oração ela vai desvendar os mistérios. Daniel, ele foi chamado como intérprete de sonho, um dom que Deus o colocou quando ele estava no cativeiro da Babilônia. E ele interpretava sonho. O que ele disse? Não é por mim que eu interpreto esses sonhos. É por Deus. Mas por que esse dom chegou a ele? Porque 3 vezes por dia, naqueles horários mais cruciais em que as trevas se levantam, ele orava. E quando ele estava no cativeiro, ele colocava a mão em direção à sua terra natal, Jerusalém. E ele se relacionava com Deus. E Deus era com ele. Amém? Gestão da Espiritualidade é um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Como vencer inimigos invisíveis, principalmente no campo de batalha da mente. Para adquirir o livro digital na versão e-book, entre na descrição desse vídeo e terá o link que vai direcionar ao site do Amazon. Caso queira adquirir a versão física, entre em contato comigo por meio das informações na descrição desse vídeo. Amém.